Para falar de Cuba contigo, primeiro a gente tem que combinar que a gente está na mesma página. Para falar de Cuba contigo, a gente tem que ter conhecimento de alguma parte da história. Mas, como brasileiro, a gente, antes de falar de Cuba, tem que falar, por exemplo, da Passarela 9. A Passarela 9 da Avenida Brasil, ali em frente ao Complexo da Maré. Um lugar destruído, em ruína, com usuário de crack, usuários de outros entorpecentes. E a pergunta é, quem são aquelas pessoas? Como diz Mano Brown e Racionais, aquilo ali é o efeito colateral que o teu sistema fez. Pessoas para quem o capitalismo não deu conta de reunir caminhos e oportunidades. A gente precisa falar, inclusive, da própria Maré. São 160 mil pessoas morando no lugar, sem saneamento, sem comida de qualidade, sem estrutura urbana, tratada como prisioneiro num campo de concentração, cercado pelo BOP. A Maré é apenas uma das 1.024 favelas do Rio de Janeiro. Para falar de Cuba, a gente precisa antes falar da Kathleen, uma jovem negra, grávida, assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro aos 23 anos, na frente da avó. Caiu no chão, morta, ela e o filho na barriga. A gente precisa falar de 116 milhões de pessoas com fome, antes de falar de Cuba. De 36 mil mulheres vítimas de violência doméstica por dia. Da morte de um jovem negro a cada 4 minutos. Dos trabalhadores, entregadores de aplicativo, que são os neo-escravos, são os neo-escravizados. Dos hospitais abandonados pelo governo, da pessoa morrendo sem oxigênio por Covid, dos cemitérios em São Paulo, que por causa da Covid estão abertos 24 horas. A gente, inclusive, precisa falar de 535 mil mortes. A gente também precisa falar do Festival de Jazz do Capão, que não recebeu apoio do governo, do dinheiro público, meu e seu, porque os músicos decidiram denunciar o fascismo que está aí. Mas o Ministério deu resposta religiosa e fundamentalista da direita conservadora. Agora, nesse cenário, pode ser que a gente possa então falar de Cuba. Porque você precisa entender qual é o teu lugar no mundo. E depois a gente fala de Cuba. E para começar a falar de Cuba, você precisa saber quem foram duas pessoas, Jesse Helms e Dana Burton, ambos do partido do Donald Trump, o Partido Republicano. O famoso embargo dos Estados Unidos a Cuba por meio da lei Helms-Burton foi uma resposta desproporcional dos norte-americanos ao levante cubano que depois Fulgêncio Batista, o presidente de Cuba, em 1958. A Revolução Cubana com Fidel Castro e o argentino Che Guevara e o povo de Cuba junto alcançou sua meta, que era tomar a ilha e tornar ela independente dos abusos econômicos e políticos dos Estados Unidos, que queria fazer daquela ilha um cassino cheio de favela em volta. Isso é história, isso não é dramaturgia não, igual você que me leu e disse que isso era dramaturgia. Se você não sabe nada sobre isso, eu não posso então começar a falar com você sobre Cuba. Se você acha que isso é dramaturgia, vai ler um livro de história. Porque o que está acontecendo são duas coisas. Coisa 1, os Estados Unidos até hoje, mesmo proibindo todos os países do mundo de exportar para Cuba, não aceita a soberania do povo latino-americano e caribenho. Cuba, inclusive, é um recado para eles. Cuba é algo que dói no império. Até hoje, Cuba é como aquela mulher negra, pobre, que coloca a faca na garganta do fazendeiro branco. A coisa 2 que você precisa saber. O Departamento de Estado americano tem um projeto para a América Latina. E por isso ele apoiou todas as ditaduras nas décadas de 50 e 60 e os golpes, inclusive Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela e as ondas de extrema-direita na Argentina e no Brasil agora. Todo mundo sabe que o Moro foi capacho do Departamento de Estado junto com o Deltan. Eu não disse que ele era agente da CIA porque ele não tem capacidade de passar no concurso. Ele foi capacho do Departamento de Estado. Aos norte-americanos interessa a desestabilização da América Latina para que eles nos subjuguem com fragilidade econômica, porque a China, que detém mais riqueza que todos os países do mundo, excluindo só Estados Unidos, o Bloco Europeu e o Japão,
A China já pôs as garras na África e vai fazer da África o seu mercado consumidor. Todo mundo sabe disso. E os Estados Unidos não vão entrar na África, porque a China já está lá. Eles não vão entrar na Europa, sabe por quê? Porque a Europa não vai deixar. Eles vão entrar na América Latina. E a gente vai ser, de novo, já somos, o quintal dos abusos de Washington. O Biden reconhece os direitos civis, mas do povo dele. O Biden respeita o direito das mulheres, mas as mulheres do povo dele. O Biden respeita o Black Lives Matter, mas as lives que matter são as black do povo dele. A gente é os cucaracha, que vai levar no cu de novo e de novo com um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que liberou a entrada de norte-americano no Brasil sem visto, enquanto a gente continua sendo deportado de lá. Às vezes, até com visto. Todas as nossas redes, isso que você está usando agora para me ver, isso tudo é visível para a CIA. A CIA tramou para o João Goulart. A CIA tramou para... A CIA estava até investigando a Merkel. Então, ao ver os manifestantes em Cuba nos protestos, os grandes protestos pela liberdade, parceiro, sabe? Ninguém ali nasceu ontem. Só você que está querendo ser um bom da internet, o alecrim. Tem grupo de extrema direita em Cuba infiltrado, articulado, como o MBL fez no Brasil, que se apropria de bandeira, se apropria de símbolo, bancados lá, no caso, pelos cubanos de Miami, que são os bolsominions de Cuba. Com esse papo de não ter liberdade, eles esquecem que Cuba não é um país igual aos outros. É o único que se levantou contra esse Golias, que é os Estados Unidos. Se o povo não quer carregar as consequências dessa escolha, então tudo bem, protesta. E parece que esse é o caso. Mas a questão é a seguinte. Se vocês acham, seja você em Cuba, seja você no Brasil, que o capitalismo vai ser o paraíso, minha criança, é como diz o John, é Gustavo. Se Cuba está apertando, é porque ela não tem escolha, filho. Se a Helms-Burton, que é uma lei predatória, não cai nem com um presidente negro, então foda-se o discurso de liberdade dos americanos. Porque hoje, você vê que está todo mundo falando na imprensa do que a França fez esses dias de comemorar a queda da Bastilha. Todo mundo achou bonito. É bonito ver o europeu ser revolucionário e tacar fogo em tudo, mas o cubano, quando peita os Estados Unidos, com Fidel, aí é criminoso. As pessoas que me mandam mensagem pedindo para eu me posicionar, porque lá em Cuba está difícil, amigo, doendo ou não doendo, é isso que a gente chama de luta. O nome disso é luta. Errado nessa história não é Cuba. Cuba é vítima do império. Esse papo de Biden, o povo de Cuba clama por liberdade, os Estados Unidos estão apoiando o povo de Cuba que está indo pela liberdade. Na moral, Biden, quando os Black Panthers clamaram por liberdade, o que foi que o FBI fez com Fred Hampton, que é o conhecido como Black Messiah? Quando Malcolm X clamou por liberdade, o que o FBI fez com Malcolm? Ou quando o reverendo Dr. Luther King Jr. clamou por liberdade, o que o FBI fez com Martin? Quando George Floyd clamou por ar, o que a sua polícia, Biden, fez com ele? Que liberdade, Biden. Que liberdade, cara, as pessoas têm para entrar aí. Que liberdade você levou para o Iraque, o seu país levou para o Iraque e para o Afeganistão, ou para o Vietnã. Pô, senta lá, Biden. Para dessa sua palhaçada, coroa. Assina o fim da Helms-Burton, bota o Congresso para votar isso. E deixa a ilha viver, parceiro. Eles não significam nada para vocês. Agora, para os que ficaram aqui nesse vídeo, é verdade. Não tem paraíso lá em Cuba não, parceiro. Cuba não pode ser o paraíso da esquerda brasileira. Tampouco pode ser o paraíso futuro capitalista da direita brasileira. Primeiro, porque Cuba não pertence nem à esquerda e nem à direita brasileira. Segundo, porque é verdade,
O pau está torando no lombo, mas eu não estou me referindo aos protestos. Que, inclusive publicamente eu digo, eu não valido esses protestos. Mas tem gente com a vida muito limitada lá. Gente que nem apareceu na TV. Então, do jeito que está, Cuba não está bem. Isso é verdade. Falta dinheiro, falta comida, falta energia elétrica, falta estrutura. Só discordo que a solução seja o fim do regime, mas sim o fim da lei Helms-Burton. Então Cuba vai receber investimento, parceria do mundo todo e vai poder aliviar a pressão, porque a preocupação deles é o crescimento. E o povo vai poder encontrar um caminho que não seja comer na mão dos americanos. A solução não pode ser essa. Os Estados Unidos querem fazer com Cuba o que eles fizeram com Floyd, asfixiar. O mundo devia olhar para Cuba e tomar uma decisão corajosa de mandar Helms-Burton tomar no cu. Vocês têm que aprender a odiar o jogo, não o jogador. Eu dou muita solidariedade ao povo cubano, sobretudo os que estão no que a gente pode chamar de periferia e não foi para os protestos ontem. E coragem, a coragem que Cuba tem ainda de resistir. Mas, meus amigos, nós brasileiros não temos moral para falar deles. A gente está muito cagado. Muito, a gente está muito cagado. A gente tem 1 milhão de Cubas no Brasil. Se você acha que uma Cuba é um problema, então vamos olhar para nós. Em cada favela, em cada aldeia. Se você gostou desse vídeo, compartilha para alguém. Ele está aqui no Instagram, mas ele também está lá no YouTube. E se você está aqui no YouTube, compartilha esse vídeo. Faz as pessoas conhecerem a mensagem da gente. E apoia o nosso trabalho. apoia.se, coluna de terça, e a nossa gente, coluna de terça. Eu sou Anderson França e deixo esse salve para você. Valeu!